milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres,
você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar sobre. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, eu tenho certeza que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, eu sei que o Senhor te ouvirá. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia.
Igreja, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que virá o noivo. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então, adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estais usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estais usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem, ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas. Mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram: não, para que não falte a nós e a vós outras também. Ide aos que vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e ficaram: abre-nos a porta!
meia-noite. Você fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar sobre. Ele conhece teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei, eu tenho certeza que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Aleluia, eu sei que o Senhor te ouvirá. Aleluia. Olha a ti, Senhor. Aleluia.
correndo então. E como se fosse num vídeo, eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões. E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho
angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. construiu uma imagem para todos adorar. E a
aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo, o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar: pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar no fogo ardente, que as chamas não vão nos queimar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Certo rei construiu uma imagem para todos adorar, e aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo, o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar: pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar no fogo ardente, que as chamas não vão nos queimar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais, com certeza Deus nos livrará. Santo, adorado é o Senhor, tremendo e santo é o Senhor Jesus. Santo. E quando o rei olhou para a fornalha, chamou os seus conselheiros e disse: não foram 3 que nós jogamos na fornalha, mas eu vejo 4, e o 4º é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele é santo, adorado ao Senhor, adorado é o Senhor, sempre santo é o Senhor
Senhor Jesus. Adore ao Senhor, exalte a Ele. Só Ele é santo, somente santo é o Senhor Jesus. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, só Ele é santo, pra sempre santo, pra sempre. Amém. Certo rei construiu uma imagem para todos adorar, e aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo, o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar: pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais. Com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar no fogo ardente, que as chamas não vão nos queimar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais. Com certeza Deus nos livrará. Certo rei construiu uma imagem para todos adorar, e aquele que não se prostrasse no fogo ia jogar. Existiam 3 jovens que louvavam ao Senhor, adoravam ao único Deus, somente digno de louvor. Sabendo, o rei convocou aqueles jovens perante a multidão. Se a minha imagem adorarem, do fogo se livrarão. Dobrem agora seus joelhos quando a música tocar. Aqueles jovens se recusaram e começaram a falar: pode nos jogar no fogo ardente, tua imagem, ó Rei, não vamos adorar. Pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, nosso Senhor quem adoramos é muito mais. Com certeza Deus nos livrará. Pode nos jogar
Adorado é o Senhor, tremendo e santo é o Senhor Jesus. Santo. E quando o rei olhou para a fornalha, chamou os seus conselheiros e disse: não foram 3 que nós jogamos na fornalha, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo. Ele é santo, adorado é o Senhor, adorado é o Senhor, sempre santo. É o Senhor Jesus. Adore ao Senhor, exalte a Ele. Só Ele é santo, somente santo é o Senhor Jesus. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor, só Ele é santo, pra sempre santo, pra sempre. Amém. Olhando o passado, eu vejo o sangue na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então. E como se fosse num vídeo, eu vejo a cena dos nossos irmãos devorados por fortes leões, e o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão era a semente do Evangelho
Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria o todo-poderoso homem de Nazaré. Então usou sua fé, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. O que a medicina já desencanou, tocou nas vestes de Jesus e um milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz milagres. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com o funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para o enterro ali fazer. Não sabiam que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus no funeral então mandou parar, tocou no esquivo e o morto mandou levantar. o jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Milagres, viverei milagres,
10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, que tomando suas lamparinas saíram ao encontro do noivo. Mas as loucas não reservaram azeite, quem reservou foram as prudentes. E tardando o noivo então adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço. E essa história vai se repetir, nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa e até mesmo a igreja. E só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo pelos céus, vai ser abraçador. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estáis usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do Cordeiro, o noivo vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As prudentes, tomando as suas lâmpadas, levaram azeite em suas vasilhas, mas as loucas se esqueceram de reservar o azeite. E tardando o noivo, todas adormeceram. Mas eis que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E quando saíram para comprar azeite, eis que o noivo chegou. E agora em desespero elas começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero. Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais.
fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá.
Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Se pudesse, eu queria ir ao mar e saber a profundeza que ele tem. Eu queria ir ao espaço pra saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim e passar uns dias em Jerusalém. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino teu olhar, Senhor. Imagino as tuas mãos. Imagino te abraçar, meu Deus. Se pudesse, eu queria ir à lua pra saber como me sentiria lá. Chegar perto das estrelas e tocá-las com as mãos, e de perto só queria contemplar. Gostaria de ir às nuvens pra saber como podem tanta água carregar. Mas esses pensamentos podem ser em vão. O que eu quero mesmo é ver Jesus tocar em suas mãos. Eu quero tocar em suas mãos. Imagino como deve ser muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Imagino como deve ser, eu imagino como é lindo o seu olhar. Estou pensando, sinto vontade de te abraçar, Jesus. Voar, voar. Imagino como deve ser muito lindo
bater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações. Deixa o Espírito Santo falar, falar, falar por você. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. O Senhor te ouvirá. Mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá.
fica triste, desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre os seus joelhos. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio a sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua